nós temos para ver hoje é algo assim que vai confortar muito o nosso coração. Eu vou só ligar mais uma luz, que eu acho que está meio escuro, né? Só um pouquinho para vocês verem melhor. Querido. Só a Cláudia e a Ruth que estão escuras. Melhorou? Não sei se melhorou. Melhorou. Então vamos orar? Meu Deus, nos colocamos agora diante do teu trono de graça. Senhor, e eu quero pedir nesse momento para o teu Espírito Santo participar ativamente da nossa reunião, falando através de mim, falando através de cada mulher aqui, e também falando através da tua palavra, explicando para os nossos corações tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Senhor, eu peço que através do estudo da carta aos Efésios, que o Senhor aqueça os nossos corações para sermos mais fiéis, para sermos mais tementes ao Senhor, para que tomemos a decisão de evangelizar, de pregar o teu reino onde formos, de anunciar a tua salvação, porque nós somos a tua igreja, Senhor. E nós sabemos, porque o Senhor prometeu isso na tua palavra, que nós somos a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. E nós temos a esperança que um dia o Senhor vem nos resgatar deste mundo. Nós vamos morar para sempre com o Senhor. E sabemos que muitas pessoas que estão agora passando por momentos difíceis como nós, mas que não têm essa esperança, elas se desesperam. E nós temos, Senhor, palavras de esperança, palavras de conforto, escritas na tua palavra. Que nós possamos ser embaixadoras do teu reino, levando a essas pessoas essas palavras de esperança, palavras de salvação, palavras que tragam elas, Senhor, do mundo das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o teu reino. Que elas também sejam filhas suas por crer e por confessarem a Jesus como Salvador. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que você tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Vai brincar. Amém. Amém. Vai lá brincar. Vamos silenciar agora para ficar melhor o áudio da Cláudia? Vocês podem silenciar, então? Não sei. Sim. Eu vou silenciar que faz. Então, queridas, abrindo lá em Efésios, no capítulo 1, agora nós vamos começar bem detalhadamente, né? Meu amor, vai lá com o papai, que o papai vai para uma reunião agora, tá? Vai lá contigo. Rutinha, você nem vai precisar emudecer, né, o seu microfone, que já está mudo, né? Maria Luísa desligou o microfone? Conseguiu desligar? Deixa eu ver como é que é. Clica em cima da tua tela e daí aparece um micro... Isso. Deu. E daí vocês conseguem me ouvir bem. Então, todas vocês que estão aqui conseguiram ouvir ou ver o nosso vídeo da terça-feira passada? Façam um positivo. Maria Luísa conseguiu? Você conseguiu ouvir o vídeo da semana passada? Acho que a Maria Luísa não está respondendo. Bom, então no vídeo eu dei aquele panorama. Então hoje nós vamos agora entrar com detalhes. Rutinha, eu perguntei para as mulheres se elas tinham conseguido ouvir o vídeo da nossa reunião da terça-feira passada. Você conseguiu ouvir? Faz um positivo. Não? Tá. Eu não vou agora fazer todo aquele apanhado que eu fiz, mas depois você pode olhar que vai ser interessante, tá?
Então, agora nós vamos iniciar. Eu vou ler do capítulo 1, do versículo 1 até o 14. Eu não sei se vai dar para a gente fechar esse texto, mas vamos tentar. Vocês não estão me ouvindo? Está me ouvindo, Analice? Ela fez um sinal que não. Agora estou ouvindo. Ah, tá bom. Você só tem que agora tirar o som do seu microfone, que daí você me ouve melhor. Bom? Então, vamos ler lá. Efésios 1, a partir do versículo 1. Eu vou ler na tradução da Almeida atualizada, tá bom? Eu não sei se vocês vão usar o aplicativo da Bíblia no celular ou se vocês vão usar a Bíblia mesmo escrita, né? Então, só para vocês saberem. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou ler a partir do versículo 3 até o 14, sem parar. Porque, na verdade, na língua original, Paulo, quando chega aí, que ele começa lá no versículo 3, ele começa a falar, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, no original, até o versículo 14, é um parágrafo único. O ponto final é só lá no final do versículo 14. Então, dá a ideia como se ele tivesse recebendo uma visão do Espírito Santo, algo que mexeu tanto com ele, que ele começa a empregar um monte de palavras e ele vai sem parar numa torrente de palavras, e o negócio vai crescendo, e ele só para de falar, né, que no caso escrever, lá no versículo 14. Aí é que ele para o parágrafo dele. Algumas traduções colocam pontos aí nesse meio, porque depois a gente vai ver que existem, na verdade, 3 subdivisões, como se fossem 3 estrofes de uma poesia, e que tivesse um estribilho. Quando eu estiver lendo, vocês vão ver que uma certa expressão vai se repetir 3 vezes. Depois eu falo bem direitinho para vocês, se vocês não notarem, tá bom? Então, só por isso que eu dei essa paradinha. Então, agora eu vou começar a ler e só vou parar lá no 14, tá? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Então, antes de nós começarmos, eu não sei se vocês vão querer anotar na sua própria Bíblia, mas na minha Bíblia eu peguei e anotei. Então, se vocês repararam, quando eu comecei a ler no versículo 3,
ali no comecinho, pelo menos na minha, no comecinho do versículo 6, ele fala assim, ó, para louvor da glória de sua graça. Então, essa expressão aí é como se fosse um estribilho. Então, do 3 ao 6 é uma estrofe. Aí, quando ele começa para louvor da sua graça, aí no versículo 6, começa outra estrofe, que vai até o 12. Se vocês olharem lá no versículo 12, ele vai estar assim, ó, a fim de sermos para louvor da sua glória. Então, aí no versículo 12, começa mais uma estrofe, a terceira estrofe, que vai terminar lá no 14, que fala em louvor da sua glória. Então, essa é uma maneira que a gente tem de dividir essa frase imensa, né? Em 3. E é assim que a gente vai trabalhar. Tá bom? Então, pelo menos, eu marquei na minha Bíblia essas 3 estrofes. Que começa. Então, a primeira estrofe vai do versículo 3 até o 6, né? Até o 5. Aí, no 6 até o 12 é a segunda estrofe. E depois, até o 14, é a terceira estrofe. Tá bom? Então, quando a gente está mexendo aí com uma carta, né? Quando a gente fala em carta, quem que é o remetente? O remetente é Paulo, né? Por isso que ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo. Agora, o que me chamou a atenção aí, que quando a gente fala do missionário hoje, opa, aqui deu que falta 10 minutos para a gente terminar essa nossa primeira parte, esses primeiros 40 minutos. Deixa eu ler aqui que tá. Então, eu vou parar um pouquinho, daqui a pouco ele vai me dar outro aviso. E aí, eu vou... Opa, ele não tá... Ah, ok. Aí, a gente vai entrar de novo, tá bom? Ele tá marcando aqui para mim. Aí, eu vou terminar a reunião para todas e a gente clica no link de novo e eu admito todas vocês de novo, tá bom? Então, a gente vai fazer tudo que fizemos desde o começo. Então, continuando lá. Então, Paulo, ele é o remetente e ele se diz apóstolo, né? Comissionado por Deus, né? Então, foi pela vontade de Deus. Não foi uma comissão de uma igreja, não foi a Junta Batista Missionária, né? A Junta de Missões Mundiais ou a Junta de Missões Nacionais, como a gente tem na Igreja Batista, né? Ou a Junta de Missões Estaduais, nada disso. Paulo, ele começou o trabalho dele de apóstolo, de missionários, fundando as igrejas, pregando o evangelho, porque foi essa a vontade e porque foi Deus que comissionou ele. Então, isso aí é uma coisa que me chama a atenção. Depois, a gente vai ver, né? Tem, então, o remetente é Paulo. Agora, nós vamos ver os destinatários da carta, né? Para quem que a carta foi escrita. Olhem lá no finalzinho do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, os destinatários são os santos e fiéis. Então, primeiro a gente tem que ver quem são os santos. Santos são pessoas separadas por Deus para viver uma vida diferente. Então, não tem nada a ver com o santo do catolicismo, né? Alguém está entrando, eu vou admitir, eu não sei quem sabe é a Anice tentando, né? E o que nós vimos aí é que quando a gente pensa em santo, é alguém que morreu e porque fez algo... Rutinha, você entrou 2 vezes? Ela entrou de novo, mas tudo bem. Então, o que a gente vê? Os santos não são pessoas mortas, né? Os santos são pessoas vivas. Então, a Igreja Católica, ela canoniza, ela torna uma pessoa santa se ela fez uma coisa bem relevante enquanto ela foi viva.
Mas quando a palavra de Deus fala santos, são pessoas vivas, separadas por Deus para viver uma vida diferente. Somos nós, né? E quando ele fala em fiéis, fiéis são todos os que confiam em Jesus Cristo. Então ele fala que são santos e fiéis que vivem em Éfeso, né? Santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então essa carta é para nós também, concordam? Porque hoje nós somos esses fiéis. Nós somos os fiéis, porque nós somos as mulheres que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então essa carta é para nós também. Porque nós estamos em Cristo Jesus, não é isso? Então, essa carta também é para nós. E aí, quando a gente começa, aí já no versículo 2, a gente vê que ele fala assim, olha, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê que aí Paulo está falando que existem bênçãos especiais para os destinatários desta carta. E quais são essas bênçãos? São as bênçãos de graça e paz. Então, graça é a causa da nossa salvação, né? A palavra de Deus diz que nós fomos salvos pela graça. De graça, nós não precisamos fazer nada, não é mérito nosso, não foi porque nós fizemos alguma coisa boa, ou porque nós somos bonitas, porque nós somos mulheres que tratam bem do cabelo, entendeu? Não tem nada disso. Na verdade, é simplesmente pela graça. E quando ele dá essa outra bênção, que é a bênção da paz, na verdade, a gente sabe que paz verdadeira só tem quem está em Jesus, concordam? A verdadeira paz é só para os salvos em Jesus. Então, só Deus, né? Por isso que ele fala, só Deus, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Só Deus e Jesus, né? A Trindade, pode nos dar essas bênçãos da graça e da paz, né? Então, agora nós vamos começar lá aquele parágrafo imenso, lá no versículo 3. E o versículo 3 é onde Paulo vai colocar para nós o objetivo da carta, né? E aí ele começa lá, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro eu queria falar um pouquinho nessa palavra bendito, né? Gente, só Deus é bendito, né? Só Deus é digno de ser bendito, né? Eu anotei aqui para mim uma frase que Francis Falques, ele fala sobre essa palavra aí de bendito, né? Ele fala que nós, pessoas, os homens são benditos quando recebem as bênçãos de Deus. E Deus é bendito quando ele é louvado por tudo o que gratuitamente confere ao homem e ao seu mundo. Então, vamos explicar isso aí, né? Então, nós podemos nos considerar mulheres benditas porque nós recebemos as bênçãos de Deus. Lindo isso, né? Então, nós somos benditas. Nós somos benditas de Deus. E Deus é bendito quando a gente louva a Deus por tudo que Ele nos dá, sem merecermos. Tudo que Ele nos dá de graça, gratuitamente, a começar da salvação, a começar do ar que respiramos, a começar da chuva, do sol, da natureza, do mar, da água, do rio, de tudo, 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 a nossa família, a nossa casa, roupa para vestir, comida para comer. Acho que eu ia parar aqui a reunião e nós ficaríamos aqui dias e dias só falando, e eu creio que vocês iam ter muito mais coisas de falar com relação às bênçãos de Deus. Então, por isso que é importante ressaltar essa palavra, por isso que ele fala lá, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha agora,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, né? Para aí. Então, o que acontece aí, né? Podemos ressaltar aí 3 verdades, né? Que a fonte de nossas bênçãos, quem que é? É Deus o Pai. E Ele nos faz ricos em Cristo Jesus. Então, a carta aqui vai falar da igreja, né? Como a gente viu na terça-feira passada, que eu comecei a falar da igreja rica, né? Da igreja mais poderosa, da igreja como noiva de Cristo, enfim. Só que no fundo, o foco, na verdade, da carta é o próprio Deus, porque é Ele que faz tudo, né? Tudo é por meio dele, tudo é para Ele, né? A natureza, as nossas bênçãos são tudo, todas vêm dele. Eu vou pedir para vocês deixar o dedinho marcado aí e vamos abrir em Romanos capítulo 11, versículo 36. Está acabando, eu vou sair da reunião, vou terminar a reunião e aí vocês cliquem de novo e a gente recomeça, tá bom? Até! Oi, Rutinha, vamos entrando de novo. Oi, Rosana já entrou, né? Neia está entrando. Oi, Neia. Tá certo, né? Pode deixar em tela grande se quiser. Ajudante, né? Ajudante, né? Falta Analice. Cláudia, é Romanos 8, o quê? Romanos 11, 36. 11? Isso. Deixa eu ver, peraí, tem mais alguém querendo entrar aqui, peraí. Aura. A Laura. A Laura. Ela está em atendimento ainda. Ai, tá. Tadinha. Deixa eu ver, acho que todo mundo entrou agora. Deixa eu minimizar aqui a minha tela. Analice. Analice ainda não. Eu tenho que pedir para ela restartar o vídeo. Mas ela eu já admiti. Oi, Entrou. deu certo, né? Então, vamos de novo. Maria Luísa. Cadê Maria Luísa? Deixa eu ver aqui se ela mandou alguma mensagem. Ela não entrou de novo. Acho que ela vai ter que pedir ajuda. Ajuda para os universitários. Deixa eu mandar mais uma mensagem. Ver se eu mando direto para ela aqui. Só um pouquinho, meninas. Mandar uma mensagem. Opa, Maria Luísa.
É Romanos 11, 33? 36? 3,6. Hã? 3,6. Tá, eu mandei uma mensagem aqui, se alguém puder ficar vigiando, né? Caso eu não veja se ela mandou alguma coisa, daí vocês me avisam. Agora deixa eu abrir comandos lá. Vocês querem tirar os microfones? Então vamos ler lá. Romanos 11, 36. E diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Né? Então, se vocês verem os versículos antes desse que eu li, vocês vão ver que a gente está falando sobre Deus, né? Porque pergunta quem conheceu a mente do Senhor. Espera aí, a Maria Luísa aqui está respondendo. Clique, mas não abre. Pode continuar, vou chamar o Gabriel. Ok, tá bom. Ela não está conseguindo, ela vai pedir ajuda para os universitários. Então, olha lá. A gente vê de novo aí que o foco, né? Apesar de que a igreja fala, a carta fala bastante da igreja, mas a gente vai ver que o foco é Deus, né? Porque tudo vem de Deus. Então, eu falei na terça-feira passada que no Antigo Testamento, as pessoas recebiam bênçãos materiais cada vez que obedeciam a Deus, né? Como recompensa da obediência. Hoje, nós temos toda sorte, né? Lá, voltando lá para Efésios, né? Versículo 3, toda sorte de bênção espiritual, né? Nas regiões celestiais em Cristo. Então, as bênçãos espirituais já são nossas. O que eu acho interessante, meninas, é que, pensa, o que você escolheria? Né? A gente sabe que tem muitas igrejas aí que pregam prosperidade, né? Que você determina que você vai ter um carro novo, você determina que você vai ter uma casa, você determina que você vai ter sucesso, você determina, né? Você manda para Deus. Opa, alguém está querendo entrar, deixa eu admitir aqui. Você manda a Deus, né? E Deus vai lá e tem que te obedecer e grandes coisas. Rutinha, você entrou de novo? Não? Você está entrando pelo celular, Rutinha. Não tem problema. Tá, então, você vê que as pessoas ficam querendo bênçãos materiais, mas o que é mais importante? Não é o espiritual? Né? Então, ele fala aqui que a espera das bênçãos, né? Que ele fala aí, ó, nas regiões celestiais em Cristo. Tem outra tradução que fala nos lugares celestes, né? Tem outra tradução, a tradução na linguagem de hoje fala as bênçãos espirituais do céu, né? Então, quando a gente fala em pessoas não convertidas, elas estão mais interessadas nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo, né? No sucesso financeiro, no sucesso da carreira, no sucesso do casamento. Mas nós, como crentes, a nossa vida deve estar centrada no céu, porque nós somos cidadãos desta terra, claro, do Brasil, somos brasileiros, mas a nossa cidadania está nos céus. Vamos ver lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. É só virar umas páginas para frente. Depois de Efésios vem Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Diz assim, ó: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa pátria, a nossa cidadania é celeste, né? E é isso que deve ser mais importante para nós. A nossa cidadania dos céus,
que o nosso nome esteja escrito no céu. Vamos lá ler, vem Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 20. Eu vou ler lá, falando da nossa cidadania. Fala assim, ó. Não obstante, Jesus falando, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, Jesus falando para os discípulos dele, na ocasião em que ele enviou 70 discípulos para ir lá, né, nas regiões, lá por toda a Judéia, na verdade, eles se limitaram a Galiléia, que eles fossem, que eles expelissem demônios, que eles curassem em nome de Jesus. E eles nunca tinham feito isso. E eles ficaram maravilhados com tanto poder, né? Porque eles ordenavam os espíritos imundos e iam embora, né? Porque eles expeliam demônios no nome de Jesus. E eles ficaram maravilhados. Jesus falou, olha, isso aí não é o mais importante. O mais importante é vocês terem certeza, terem garantia que o nome de vocês está escrito no céu. Isso é mais importante, né? E isso é uma bênção espiritual, que Paulo fala aqui, ó, bênção espiritual nas regiões celestes. E outra coisa, que é mais uma bênção que a gente tem, que o nosso Pai, com letra maiúscula, está no céu. Né? Vamos lá ver em Colossenses. Colossenses fica depois de Filipenses, né? Então, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 3, o versículo 1. Diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, Deus Pai. Então, o nosso Pai está nos céus. Então, o que a gente pode ver aí, né? Que os crentes, nós pertencemos a dois mundos, né? Nós pertencemos à Terra e nós pertencemos a essa esfera celestial. Por quê? Nós pertencemos a essa esfera celeste porque nós vivemos em comunhão com Cristo. Por isso que ele fala lá em Efésios, né? Que ele nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo, né? Então, por isso que nós somos cidadãs, né? De dois mundos. Brasil e o mundo celeste, o mundo de Deus, o mundo do céu, né? Isso aí, eu acho que só isso aí a gente pode parar o estudo aí, já estamos felizes, não importa, né? Quando a gente olha para o mundo hoje, né? A maioria das pessoas, né? Vocês sabem, né? Vocês convivem no trabalho, vizinhos, parentes, todo mundo nervoso, todo mundo preocupado, todo mundo com medo. Nossa, mas e o coronavírus? E a economia, né? Como eu fiquei com a minha sogra no quarto ontem, eu não vi TV. Aliás, eu já não vejo televisão mesmo, né? Mas eu, quando cheguei em casa, recebi uma mensagem do meu irmão falando que eles iam fazer uma manifestação hoje, contrária, enfim, o pessoal que quebrou, que queimou a bandeira do Brasil lá na região do Centro Cívico, né? E nós não precisamos ficar nervosas nem preocupadas com essas coisas, né? Porque a nossa pátria mesmo está nos céus, né? Então, por isso que ele fala que lá ali no versículo 1 que a gente leu, que os crentes são fiéis em Cristo. Aí no versículo 4 aí, ele fala assim, nós fomos escolhidos nele, no nosso
Pai, né? Aí, quando vocês olham lá no versículo 6, ele fala assim, nós recebemos a graça nele, né? Para louvor da glória de sua graça, sua, do Pai, né? Do Pai. E ele fala ainda no versículo 7, que nós temos a redenção nele, né? No versículo 11, nós somos feitos herança nele. E lá no 13, nós somos selados nele, né? No Espírito Santo da promessa. Quaresma Resented. Eu não sei quem é Quaresma. Será que é a Maria Luísa? Vou admitir mais uma pessoa. Maria Luísa. Oi, tô vendo você, Gabriel. Então, a gente vê quanta coisa bonita, né? Oi, Maria Luísa. Oi. Se você tirar o seu microfone, você consegue me ouvir melhor. E a gente já prosseguiu um pouquinho, mas não faz mal. O que você perdeu, eu depois vou colocar lá no YouTube. Daí você pode ver esse pedacinho que você perdeu, tá bom? Então, continuando lá, agora eu queria falar de novo para vocês daquelas 3 estrofes, né? Que começam no versículo 3 e vão até o versículo 14, que é um parágrafo só, mas dividido em 3 estrofes. Então, do versículo 3 a 6, que ele termina lá falando para louvor da glória de sua graça, que eu falei para vocês que é o estribilho. Então, essas 3 estrofes, Paulo está falando para nós sobre o passado, né? Lá atrás, né? O plano do Pai, né? Como que foi tudo. O plano de Deus é o centro aí desses versículos. Quando ele começa lá no versículo 7, do 7 a 12, que é a segunda estrofe, tudo gira em torno da obra redentora de Cristo. É o presente. Então, ele fala para nós hoje, né? Então, é interessante a gente saber o passado, mas também a gente ficar alerta que agora nós estamos no presente, né? Nós vivemos a obra redentora de Cristo. E quando a gente vê os 2 últimos versículos, 13 e 14, é a terceira estrofe, é aí que ele aponta para a futura consumação da nossa redenção, né? Então, a gente vai ver que ele vai falar sobre a obra, o ministério do Espírito Santo na nossa vida, sendo a nossa garantia, né? Que garantia que a gente tem, né? Que quando a gente passar dessa vida, nós vamos ter o corpo redimido, nós vamos ser transformados em glória. É a garantia do Espírito Santo. Por isso que eu falei para vocês que como eu estava meditando nesse texto e ontem eu fiquei à tarde com a dona Neide, eu comecei a falar isso para ela. E eu não sei se ela entendeu, mas foi nesse momento que os olhinhos dela se encheram de água, né? E isso, se vocês pararem para pensar, isso é a coisa mais incrível que a gente pode ter. Eu sei que eu vou me adiantar, falar um pouquinho do futuro, mas quando Paulo usa lá no final, né? Claro, gente, eu vou voltar lá para o começo de novo, mas isso aqui é tão lindo, mesmo que a gente não tenha tempo de terminar a nossa reunião e eu falar nisso aqui, eu quero falar nisso hoje, porque é muito importante. É o nosso consolo. Ele fala assim, ó, o Espírito Santo, né, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança. A nossa herança é futuro, né? Você só recebe a herança do seu pai, da sua mãe, depois que eles morrem.
Então, herança é futuro. E ele fala aqui que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Nós somos propriedade de quem? Nós somos propriedade de Cristo, porque ele nos comprou com o seu sangue. Então, ele fala que nós fomos selados. Por que Paulo usa essa figura do selo? Fala selado. Porque lá em Éfeso, Éfeso é uma cidade portuária muito grande, mais de 300 mil habitantes na época, e era um porto que eles tinham muita madeira. Então, as pessoas vinham do mundo todo para comprar madeiras especiais, madeiras incríveis, madeiras maravilhosas lá em Éfeso. Então, eles vinham, compravam as madeiras, e depois que eles adquiriam a madeira, eles punham um selo ali sobre aquela tora de madeira. E ela ficava lá, até que viesse um escravo, um empregado, um funcionário para buscar essa tora. Então, ela ficava lá na beira do rio, né, boiando lá. E por mais que você olhasse lá, nossa, essa tora, que maravilha, perfeita para o armário que eu queria fazer lá na minha cozinha. Não, está selado, você não pode nem olhar. Não te pertence. Aí eu, não, mas essa outra madeira aqui, ela é perfeita para instrumento musical. Pensa, eu quero fazer lá uma cítara, né? Que era um instrumento antigo, eu quero fazer uma cítara, uma flauta, tem que ser uma madeira especial. Não adianta, se ela já tem um selo, você não pode nem cogitar em comprar, nem tocar, não te pertence. Então, assim também somos nós. Quando a palavra de Deus diz que nós somos seladas no Espírito Santo, por isso que tem na palavra, o maligno não lhe toca. Ninguém toca em nós. Ninguém pode tocar no nosso corpo, nem depois que nós morrermos, formos enterradas. O nosso corpo ninguém toca. Porque a gente tem a promessa de quê? Que quando Jesus voltar, os que já tiverem morrido vão o quê? Vão ressuscitar primeiro para se encontrar com Jesus nos céus, não é? Então ninguém pode tocar no nosso corpo, mesmo que ele já esteja enterrado. Ou então, quem sabe, a gente está num barco, foi afogado, o barco foi a pique, o nosso corpo ficou lá no fundo do mar. Não importa. Nós pertencemos a Deus. Ninguém toca em nós. Pensa que coisa poderosa. Por isso que eu queria falar. E a garantia que a nossa herança é do céu, né? Que nós somos mulheres de dois mundos, é porque nós temos o Espírito Santo em nós, né? E isso, gente, isso consola muito a gente, né? Então, por isso que eu queria dar essa palhinha, né? Que é uma coisa incrível. Agora, vamos voltar lá para o passado? Vamos voltar para o passado? Então, falando lá, no versículo 4, né, ele fala assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor. Então, aí, ele fala de uma escolha, que é algo que é a eleição. Eleição é uma doutrina, assim, gente, muito difícil, mas eu vou aqui na minha... Não sou teóloga, não sou grande estudiosa da Bíblia. Se vocês resolverem pesquisar nesse tema, o tema da eleição, vocês vão ver que existem muitas divergências, várias correntes teológicas, mas não vai interessar isso aqui para nós. O que eu vou falar para vocês agora é o que a palavra de Deus fala sobre a eleição
né? E eu, só para que vocês saibam, eu estou me baseando também um pouco, já que eu não sou essa teóloga, né? Num comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes. Então, ele escreveu um comentário expositivo dessa carta aos Efésios. Então, ele explica a eleição de uma maneira, eu vou falar para vocês a maneira como ele explica, depois eu vou tecer alguns outros comentários, tá bom? Então, o que ele fala? Ele fala que a eleição é um ato da livre e soberana graça de Deus. E ele diz que por causa disso, a gente não devia discutir esse tema. Então, se vocês virarem um pouquinho para trás, para Romanos de novo, Romanos, capítulo 9, versículo 18 a 20. Então, eu vou ler Romanos, capítulo 9, eu vou ler do versículo 18 a 20, né? Romanos, a carta aos Romanos também foi escrita por Paulo, e a partir do versículo 18, né, ele está falando assim: logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Quem é esse ele que ele está falando aí? Logo, tem ele. Ele é Deus. Então, logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece o coração, né? Endurece a quem lhe apraz. Se vocês se recordarem lá da história de Faraó do Egito, das 10 pragas, vocês vão ver lá que Faraó endureceu o coração para não deixar o povo judeu, né, o povo de Israel, sair. E depois, a palavra de Deus fala que Deus endureceu o coração de Faraó, né? Primeiro, Faraó ficou duro, depois foi Deus que endureceu, né? Então, é bem isso que esse versículo está falando, que Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. Aí o 19, porém, tu me dirás, de quem se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Né? Então, quando a gente fala de eleição, a gente tem que lembrar de quem Deus é, né? Então, o autor da eleição é Deus, o Pai. Então, não somos nós que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu a nós. Então, nenhum pecador perdido, né, inicialmente procura Deus, né? Quando a gente vai lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10, ele fala, não há justo, nenhum sequer. E o 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, Paulo falando que o homem natural, ele não busca Deus, ele não procura Deus, né? A não ser que Deus, em seu amor, né, atraia essa pessoa para ele, né? Vamos lá virar um pouquinho para Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Olha o que diz lá. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, Jesus veio buscar e salvar a todos, né? Então, aí parece que tem uma contradição, né? Olha, então Deus escolhe uns e não escolhe outros? É bem isso, né? Mas, por outro lado, a gente se lembra de alguns versículos que fala que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento e que ninguém se perca, né? Então, é uma coisa assim é um tema muito difícil de explicar, porque quando a gente lê que Deus nos escolheu para crermos em Jesus, como está lá em Atos,
Atos capítulo 13, versículo 48. Olha só, diz assim, os gentios, né? Os gentios é todos que não são judeus. Então somos nós somos gentias também, né? Porque nós não somos judias, né? Então, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha só. Então, Paulo e Barnabé vão lá, né? E vão lá na cidade, lá em Antioquia, começam a pregar a palavra de Deus. E eles começam, os gentios começam, nossa, isso é para nós, né? Porque eles, antigamente, né, quando Jesus veio, ele veio para os judeus, né? Porque era uma promessa de Deus, né? A salvação começa pelos judeus. Mas depois Paulo, ele se intitula apóstolo dos gentios, né? Depois a gente vai ver no estudo da carta, ele diz que ele é prisioneiro, né? Ele foi finalmente levado a Roma e ficou preso lá por 2 anos por esse motivo, porque por inveja dos judeus, né? E ele pregava o evangelho, a salvação para todos, inclusive para os gentios. E os judeus ficavam revoltados, achavam que a salvação era só para eles. Quem era Paulo que pregava essa maravilha de Deus, né? A salvação, dizendo que era para todos, né? E a gente vai ver na carta mesmo que um dos grandes mistérios, né, que esteve oculto até esse momento em que Paulo escreve essa carta, é que Jesus, ele reconciliou os 2 povos, né? Nossa, já está terminando, meninas. Está dizendo que a gente tem menos de 10 minutos de novo. E ele fala que ele era um grande mistério, né? Jesus acabou com essa divisão que existia, por isso que fala que quando ele entregou o Espírito na cruz, diz que o véu do templo se rasgou, porque justamente acabando com essa separação, e fala que ele fez dos 2 povos um. Depois a gente vai estudar bem com detalhe, está tudo aqui na carta aos Efésios. Então, voltando lá, né, no foco de Deus nos escolhendo, né? Então, ele vai falando que nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, conforme está lá no versículo 4, né? Nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, né? Então, depois eu vou explicar bem o que significa ser irrepreensível, né? Eu queria também falar para vocês que ele nos escolheu para as boas obras. Se vocês olharem lá no capítulo 2 de Efésios, no versículo 10, ele fala assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, pelo comentário aqui do pastor Hernandes, ele diz que a eleição divina é incondicional. Eu até gostaria de ler para vocês uma citação dele, de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele foi um dos maiores pregadores, né, do século XIX. E ele dizia assim, olha, enquanto não recuarmos até o tempo em que o universo inteiro dormia na mente de Deus, como algo que ainda não havia nascido, enquanto não penetrarmos na eternidade em que Deus, o Criador, vivia na comunhão da Trindade, quando tudo ainda dormia dentro dele, quando a criação inteira repousava no pensamento todo abrangente e gigantesco de Deus,
não teremos nem começado a sondar o princípio, o momento em que Deus nos escolheu. Então, o que ele está dizendo aí? É muito difícil para o nosso pensamento imaginarmos que quando não existia mundo, não existia céu, Deus ainda não tinha criado terra. Quer dizer, no princípio da eternidade, ele já tinha nos escolhido, quando ele ainda não tinha criado o mundo, né? Os mundos, né? Então, Deus, ele fala aqui, né? O Charles Spurgeon, ele fala que Deus nos escolheu quando o espaço celeste ainda não era agitado pelo marulhar das asas de um único anjo, quando ainda não existia qualquer ser, ou movimento, ou tempo, ou quando coisa alguma, nem ser nenhum, exceto o próprio Deus, existia. E ele estava sozinho na eternidade. Difícil de entender, né? Pensa, quando não existia nada, nem universo, nem planeta nenhum, nem ele ainda tinha criado anjo nenhum. Ele fala que foi esse início dessa eternidade é que ele nos escolheu. Gente, eu não consigo entender isso. Eu não consigo explicar. Por outro lado, também, eu leio na palavra de Deus e eu creio nisso, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para nós sermos santos e irrepreensíveis, mas também ele não quer que ninguém se perca. Então, tem correntes aí que falam que não, olha, se você é eleita, você vai ser salva, quer você queira, quer não queira. É só uma questão de você saber ou não saber. Por enquanto, você ainda não sabe, então você está perdida. Eu não sei se eu consigo aceitar isso aí, né? Esses aí são os extremos. Então, eu fico com um simples. Eu não consigo penetrar a mente do Senhor, né? Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Quem é capaz de sondar a mente de Deus, nós não somos. Então, ele diz que ele nos elegeu. Eu fico muito, muito, muito feliz que ele me salvou. Eu não consigo imaginar se eu não tivesse chegado ao conhecimento de Deus. Onde eu estaria? Então, eu só posso agradecer a Deus que ele me salvou. Que eu conheci a graça de Deus. Que eu tenho paz. Que eu fui chamada para ser santa. Que eu sou fiel em Cristo. Que eu fui chamada para o louvor da glória dele. E isso me basta. Isso me basta. O que eu faço é orar pelos meus familiares que não são salvos, pelos meus amigos, porque a gente conhece que não é salvo ainda, para que eles sejam escolhidos, que Deus tenha misericórdia. Porque a gente também se lembra que quando Deus decidiu destruir a cidade de Sodoma e Ló estava lá, Abraão orou e Deus salvou Ló e sua família. E ele disse que se tivesse pelo menos 50 justos lá, ele não ia destruir a cidade, né? Então, hoje a gente vive no Brasil. Será que nós somos mais do que 50 justos no Brasil? Somos sim. Então, nós não vamos ser destruídas. Então, olha, eu oro a Deus e eu peço que Deus tenha misericórdia e salve os outros. Queridas, falta menos que 3 minutos. Vocês querem entrar na reunião de novo para a gente poder conversar? Ou o que vocês acham? Porque daí nós temos que fazer como nós fizemos. Eu termino a reunião e todas vocês pedem para entrar de novo. Vocês querem? Eu não sei como... Eu posso, sem problema. Neia, se quiser ativar seu microfone. Pode? Eu tenho uma pergunta. Fale. Não, se a gente for voltar... Sim, você tem pergunta, né? Então, olha,
Faltam ainda 2 minutos. Eu vou terminar a reunião. Então, não se assustem, porque vai apagar tudo. Eu vou terminar a gente volta. E vocês entram de novo, pedem para ser admitidas, tá bom? Ok? Então, até daqui a pouco. Vou para o banheiro antes. Tá bom, Maria Luísa, chama a ajuda lá dos universitários. Tá, querida? Oi, Eliane. Oi, Rutinha. A Ruth já tá craque, hein, Ruth? Você consegue falar aí ou não, Rutinha? Ainda não? Não? Tá. Depois a gente tem que consultar um universitário aí para te ajudar, para dizer o que está acontecendo aí. Vamos ver. Quando a gente entra, que a gente acessa, ele pergunta se a gente quer vídeo e se a gente quer áudio. Tem que tomar cuidado com isso, que às vezes a gente diz que não, e daí perde o áudio. Entendi. A Rosana está entrando. A Neia. Pronto. Oi, a Neia também. A gente começou às 3, são 4h20 ainda. Tá bom. Mas está faltando a Maria Luísa. A Analice. E a Analice. Eu não sei o que aconteceu com a Analice. Ela no finalzinho, ela já tinha... Ela saiu, provavelmente ela teve que fazer alguma coisa. Ou ficou ruim o link dela, né? É. Então... Mas como ela não respondeu, eu acho que talvez... Eu não sei se vocês me derem 1 minutinho, eu vou pegar o telefone fixo. Vou tentar ligar para a Analice no fixo. Só tirar essa dúvida. Oi, Rutinha. Oi. A gente depois... Espera a Maria Luísa. Opa, a Maria Luísa está pedindo aqui. E aí a gente vê... Eu sei que é um assunto pesado. Vou tentar... Oi, Eliane, cadê tua xicrinha de café com leite aí, ó? Já acabou, ó. Zerou. Olha, eu vim assim hoje. Eu já tomei muito café por hoje. Uma xícara estava bom. É chá, é chá. Oi, Pedro. A Analice está por aí? Tá bom. O nosso primeiro encontro com café pode ser bem caprichado, né? Terminou aqueles 40 minutos, a gente entrou de novo. Você não quer tentar? Ah, o teu telefone ficou sem bateria? Mas não dá para você conectar ele e deixar ele carregando ao mesmo tempo em que você fala? Daí você clica no mesmo link e daí eu te admito aqui, a gente vai... Tá bom. Ok. Até, tchau. Ela ficou sem bateria no celular, ela vai tentar ver se ela consegue reconectar. Mas então, eu sei que esse é um assunto difícil
eu vou deixar vocês... Podem deixar o microfone agora. Você não está? Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar te mandar um convite. Peraí. Você não ativou o seu microfone. Você vai ter que chamar o Gabriel, hein? Oi, Maria Luísa. Deixa eu ver como é que eu consigo. Você tem que chamar ele. O teu microfone não está ativado. Você está me ouvindo? Parece que ela não está ouvindo também. Peraí. E agora a Rutinha deu. Maria Luísa, você está me ouvindo? Faz um positivo. Acho que ela não está ouvindo. Acho que não está. Ela tem que habilitar o microfone dela. Então, não sei quando. É que não está aparecendo nem o microfone dela. Deixa eu chamar ela aqui na... Ela está escrevendo alguma coisa. Ela está falando que ela... Você... Sim. Tenta sair e entrar de novo. Eu falei para ela tentar sair e entrar de novo, vou ver se dá. Então, eu sei que esse assunto da eleição é um assunto assim bem difícil e tem muita coisa ainda, mas eu queria abrir para se vocês tiverem alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Bom, quando eu comecei a ler essa carta de Efésios, eu confesso que eu não entendi direito nada, sabe? Do começo, né? O mais para o final eu consegui, mas esse começo, assim, eu não entendi direito, mas você está me ajudando, né? A gente está estudando para esclarecer, que eu fico bem perdida, às vezes, com as palavras assim. Mas a minha dúvida é essa da eleição. Porque eu acho que você falou em algum momento que existem os eleitos, sim, que não são todos. E aí me veio essa dúvida, né? Como assim? Se todos somos filhos de Deus, criaturas de Deus, né? Como que Deus escolhe uns e não escolhe outros? Em qual momento é isso? Como que a gente sabe disso? Essa é a minha dúvida, porque acho que eu tenho dúvida até em relação a mim, assim, né? Algumas perguntas que às vezes eu faço para o meu irmão, os porquês que acontece isso, aquilo comigo, ou algumas dúvidas que eu tenho Na verdade, às vezes me sentir um pouquinho... Às vezes me sinto, né? Ó, Senhor, por que assim comigo? Porque é tão difícil, né? E aí ele me coloca muitas vezes que ele, por ter me escolhido, ele quer que eu confie nele, né? E não confie em mim, que eu tenho que confiar nele, né? Então, do que você falou, todos somos criados por Deus, todos somos criaturas, mas nem todos são filhos, né? Então, só é filho de Deus quem está em Cristo, quem se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus como seu Salvador. Por isso que eu corri lá para aquele finalzinho, lá aqueles 2 últimos versículos, o 13 e 14, que ele fala que nós temos o Espírito Santo, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente fala, Jesus está no meu coração. Na verdade, é o Espírito Santo, que também é chamado de Espírito Santo de Jesus. Então, é ele que está no nosso coração.
E é Ele que é a nossa garantia, é Ele que fala com o nosso próprio espírito que nós pertencemos a Deus. Não vai dar tempo de eu falar sobre esse assunto hoje, mas quando ele fala que nós somos chamados para sermos santos, então, se eu vivo a minha vida sem buscar viver de um modo diferente, então eu tenho que duvidar da minha eleição. Eu tenho que duvidar se eu sou realmente salva. Porque tem muito crente, entre aspas, cristão, que ele pensa assim: eu sou eleito, Deus é amor, Jesus morreu por todos, então eu posso ficar aqui na minha vidinha, fazer o que eu quero mesmo, que no final eu vou ser salvo. Não, não. Isso já está demonstrando que você pensa que é salvo, mas não é. Você não é eleito, né? Então, nós somos salvos, né, do pecado para vivermos vidas santas. Mas se a gente, consistentemente, a gente não se arrepende, continua vivendo aquela mesma vida antiga, fazendo as mesmas coisas, né? Eu já ouvi muito jovem, né, falando assim para mim: olha, é o seguinte, eu sou jovem, eu tenho muita vida pela frente, você não pode querer que eu viva aquela vidinha de crente, fazendo isso, fazendo aquilo, deixando de fazer isso, deixando de fazer aquilo. Eu quero fazer o que eu quero poder dar os meus amassos aí com as meninas, enfim. Gente, nunca foi salvo. Me desculpe. Não, esse não é um eleito. Porque nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos para sermos santos, para vivermos uma vida diferente. Se a gente faz tudo que o mundo faz, é para a gente ter dúvida, né? Por isso que a santificação, na verdade, ela é a prova que nós somos eleitos, que nós somos salvos em Cristo Jesus, né? Então, quando a gente vive, eu não vou dizer que ser santo não é ser perfeito. Ser santo é procurar viver de uma forma diferente, né? Por exemplo, eu, quando era bem criança, bem nova, uma coisa que me marcou muito, eu aceitei Jesus com 7 anos de idade e fui batizada com 8. Mas eu tinha algumas reações ainda, eu tinha umas reações de raiva, que eu gritava e eu era mais velha, e eu era maior, e a minha vontade era pegar os meus irmãos pelo pescoço mesmo, sabe? De bater neles, esganar, porque eles quebravam meus brinquedos, faziam coisas que eu não gostava, enfim. E aí, o que aconteceu? Espera só um pouquinho, que a Laura... Se alguém puder responder, né? Porque daí Já respondi. Beleza. Daí, se ela tentar aqui, eu admito ela. E aí, o que eu vi, quando eu estava lendo, estudando a carta de 1 João, eu li lá que se eu digo que amo a Deus e odeio meu irmão, eu sou mentirosa. Então, eu não amo a Deus, eu não gostava coisa nenhuma. Aquilo me deu assim, meu Deus, eu comecei a pedir perdão e eu comecei a trabalhar nisso para não ficar com essa raiva, com esse ódio, né? Com essa maneira explosiva. Né? Uma fraqueza minha, até hoje eu ainda tenho um pouco disso, né? Às vezes. Mas não como eu tinha antes. E eu reconheço que isso é errado. E eu luto contra isso. Né? Graças a Deus, a gente tem o Espírito Santo que nos capacita a vencermos essas questões nossas, né? Essas fraquezas. Agora,
Se eu falo para mim mesma, isso aí não é nada, lá no final vai dar tudo certo. Então, na verdade, eu nunca fui eleita mesmo, porque eu não sou santa. Não sei se deu para entender. Não, a minha dúvida, Claudinha, é assim, olha, a minha dúvida é se Deus tem os seus eleitos, porque assim, todos somos iguais perante a Deus, no sentido fomos criaturas de Deus. Isso. Aí nós fizemos essa escolha de sermos filhos de Deus. Isso. Mas quando você me falou assim, não, Deus tem os seus eleitos, é como se ele escolhesse alguns, e não a gente escolhesse a ele. Entendeu? Então, essa é a minha dúvida. Então, Deus escolhe alguns, que aí existem muitas situações de muito sofrimento, de pessoas que acabam se convertendo, né? E de alguma forma, Deus pega e resgata aquela pessoa para ele. É isso que acontece? Deus também, ele escolhe? Ou a gente escolhe a ele? Olha. E os outros que ele não escolhe? Pois é. Veja como é difícil, né? Eu entendo assim, a gente tem que pensar na soberania de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe que a Rosana ia entender o amor de Deus. Como ele sabe que tem outra pessoa que tem o coração duro, que está com o coração endurecido e que não vai entender o amor de Deus. Eu acho que essa eleição é isso. Deus já sabe quem tem o coração aberto para ele e quem tem o coração endurecido. Ele sabe de todas as coisas. Aí é que se fala na eleição. Eu antes pensava... Deu para entender? Assim, mas, na verdade, estudando um pouco mais para poder dar esse estudo para vocês, isso aí que você falou, Eliane, que era como eu pensava também, na verdade é a presciência de Deus, né? Deus já sabe de todas as coisas, né? Mas ainda não é a eleição. A eleição, como a gente lê aqui, é que ele nos escolheu antes da formação do mundo, né? É como se a gente pensasse assim, quando entrou o pecado no mundo lá com Adão e Eva, né, que pecaram, Deus não foi pego de surpresa. É uma coisa assim que é muito difícil, porque a gente... É muito complicado, porque daí a gente entra naquela velha história. Então, Deus não é totalmente bom. Pois é. Eu acho perigoso isso, né? Porque Deus, eu acho que Deus, quando ele nos fez pelo seu grande amor, né? E daí ele escolhe uns e não escolhe outros. Eu acho perigoso, né? Pois é difícil. Ir por esse caminho. É difícil entender. Eu prefiro pensar que Deus escolhe uns e não escolhe outros, mas também, quando Jesus veio e morreu, ele morreu por todos. Por todos. Né? Ele morreu por todos. E a gente tem várias passagens na Bíblia que mostram pessoas orando, né? E Deus mudando o que ele tinha planejado, né? Quando lá o povo de Israel pecou e Deus se afastou do arraial e Moisés foi lá e começou a orar e Deus falou, olha, eu vou cumprir tudo o que eu determinei, vou colocar vocês dentro da terra que eu prometi, vou na frente, vou acabar com os inimigos, enfim. Só que eu não vou ficar com vocês. Eu vou fazer tudo isso, mas não vou com vocês. E aí, Moisés começou a chorar, o povo todo chorar, e falou, olha, se o Senhor não for, nós não vamos sair daqui. Nós queremos a presença de Deus, nós não queremos só o seu poder fazendo tudo. Então, quando Moisés começou a orar e o povo todo começou a chorar, cada um na porta da sua tenda, diz que Deus mudou e voltou, né? Aí ele, claro, ele deu algumas condições lá para Moisés, o povo tinha que
se purificar, se santificar, se separar e tal, fazer umas coisas. E Deus ia visitar o povo e, de novo, né? A gente sabe que Deus ficou ali junto com o povo, entrou na terra com o povo, enfim. Então, a gente vê que também tem esses dois lados. E a gente ora, né? E que ele fala que ele não quer que ninguém se perca, né? E tem aquela promessa, né? Que tu e tua casa vai ser salvo. Ora, e se ele não... E a gente sabe que, às vezes, numa mesma família, nem todos são salvos. Alguns morrem sem a salvação. Mas a gente ora e a gente se apega a essa promessa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Tem o versículo. Então, o que a gente tem? A gente tem os dois lados. E não tem como a gente explicar a graça de Deus, não tem como a gente penetrar a mente de Deus. Então, a única coisa que eu faço é aquilo que eu falei. Eu fico feliz porque eu me sinto escolhida, mas, ao mesmo tempo, eu olho para os outros que estão ao meu redor e ainda não são salvos. Então, se eles não são salvos, eles não são escolhidos. Isso não me impede de eu orar, de eu trabalhar, de eu pregar, de eu anunciar a eles o evangelho, né? Não é assim, tipo, eu prego uma vez e fico esperando. Ele não se converteu. Então ele não deve ser escolhido. Vou parar, vou para outra. Não, a gente não sabe. A gente não sabe quando que Deus vai salvar ele. Então, o que está para nós? Pregarmos o evangelho, irmos por todo mundo, pregar o evangelho, anunciando a todos, né? Porque ninguém sabe quem foi escolhido. E isso não quer dizer também que, eu sou escolhido, fico triste porque a minha vizinha não é. Ela rejeita o evangelho, então deve ser porque ela não é escolhida. Não podemos pensar assim. Temos que sempre fazer a nossa parte. Por isso que quando eu comecei o estudo, eu pedi, a minha oração é que com o estudo dessa carta, a gente aqueça o nosso coração para nos empenharmos mais em anunciar o evangelho, a palavra de Deus, para que todos se convertam. E depois que todos se converterem e buscarem uma vida santificada, a gente pode dizer que eles são eleitos. É como se você entrasse, né, numa porta escrita eleição, não está escrito eleição, você entra, você é salvo, agora você é cidadão dos céus, e você vira para trás e está escrito eleito. Alguém já disse que é um jeito de você explicar o que é a eleição. Então, como eu disse, é muito difícil. E eu não sou teóloga, não estudo tanto. E mesmo que vocês comecem a ler sobre tudo que já foi escrito, né, sobre eleição, vocês procurarem no YouTube, está cheio de mensagem, está cheio de debates entre pessoas que creem nisso e outras que creem naquilo. Tem os meios de campo, tem os extremos. Então, eu não fico com nenhum. Eu creio na eleição e eu creio que a salvação é para todos. Não sei se explicou. Né? E eu só fico muito feliz, muito agradecida que Deus me salvou. E eu me considero eleita, porque eu tenho o Espírito Santo, sou selada, né? O Espírito Santo é minha garantia que eu vou receber a minha herança nos céus. Isso me satisfaz. Mas, ao mesmo tempo, eu fico aflita, né? Porque eu acho que vocês também devem identificar com os familiares de vocês, né? Amigos, pessoas do trabalho, pessoas da escola, pessoas do serviço, e vocês sabem, vocês observam a vida deles e eles não andam bem no caminho de Deus. E eu não sei se vocês também já chegaram ao ponto de observar pessoas dentro da igreja, dentro das igrejas em geral, né? Talvez, como diz o pastor Marcos, não na nossa, mas eu creio que na nossa também, infelizmente, tem, né? Pessoas que foram até batizadas,
mas não vivem uma vida de santidade, não exibem o fruto do Espírito, continuam vivendo na carne. Então, por isso que a gente tem sempre que estar buscando na palavra e buscando se confrontar para que a gente se conforme à imagem de Cristo e a gente não chegue naquele dia e a gente diga assim, Senhor, Senhor, nós fizemos tanta coisa para o Senhor. Você falou, não, eu nunca conheci vocês. Então, que a gente tenha a certeza que Deus nos conhece, que o Pai sabe quem é nós. Por isso que eu frisei, né, que Paulo frisa que tudo é em Cristo, né? Nós somos santos, fiéis em Cristo, nós devemos ser irrepreensíveis em Cristo, perante Ele, em amor. Então, tudo está em Cristo. Então, se a gente vive uma vida que é lá meia boca, eu me questionaria. Então, se você acha que você está nesse nível, né, ou se você tem uma pessoa próxima a você, que você pode observar e ver, minha filha, olha só o que você está fazendo, olha, a palavra de Deus fala isso, isso, isso. Ah, você não está vivendo assim, assim, assado. Você fala, mas se já é um filho adulto, né, ele é independente, o que cabe a você? Você vai ficar lá todo dia massacrando ele, falando, meu filho, você vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Não vai adiantar. Então, chega uma hora e é só orar. Orar, 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 jejuar, clamar a Deus, para Deus ter misericórdia e se colocar ali. Se houver uma oportunidade em que você possa falar uma palavra num momento ali que você percebe que ele vai prestar atenção no que você está falando, ótimo, faça. Se não, fica orando, né? Que é o que nos resta. É orar, batalhar. A gente vê que tem vários pregadores falando que essa pandemia do coronavírus acaba que talvez seja uma prova de Deus para nós, para ver até que ponto a gente se mantém fiel a Ele, ou se nós estamos atarefadas demais, perturbadas demais, que não temos tempo para orar, para meditar na palavra de Deus, né? Então, a gente sabe que no final dos tempos, vai ter momentos em que as pessoas elas não vão buscar a Deus, né? E como é que vai ser? Né? No final, a gente vai ter a tribulação, né? As igrejas, vai ser uma perseguição a nível mundial, não vai ter igreja aberta. Hoje, não tem igreja aberta aqui no Brasil, aqui em Curitiba, com várias restrições. Mas quando vier a restrição mesmo, nós vamos ser perseguidos. Como que nós estamos? Será que nós estamos preparados? Então, às vezes, esse é um momento que Deus está usando para a gente se preparar, né? Para a gente ver, para a gente... Como que seria se eu tivesse que... Só pudesse ficar dentro da minha casa, só pudesse ler a Bíblia para mim mesma, escondida. Eu não sei se vocês recebem notícias que na China eles estão proibindo os crentes de baixar a Bíblia online, né? Porque hoje a gente tem essa facilidade. Então, eles têm um controle estatal tão grande que pessoas que são cristãos estão sendo perseguidas. E, inclusive, por exemplo, se você hoje à noite, né, quiser acessar uma mensagem, uma pregação e ouvir, você baixa no seu computador, no seu celular, por áudio, enfim. Você pode se alimentar do jeito que você quiser. Mas lá na China, eles estão com um cerceamento disso. Então, pessoas que baixam qualquer conteúdo religioso, cristão, eles estão indo atrás dessas pessoas.
Então, vocês vejam, ainda não é nível mundial, é lá na China. Mas tudo isso que está acontecendo, né? Às vezes é Deus dando uma chance para a gente orar mais, para a gente ler mais, para a gente se humilhar diante de Deus e orar, né? Porque tudo, o julgamento começa pelo povo de Deus, somos nós. E se o julgamento começa por nós, o que vai ser dos outros, né? Dos pecadores, dos ímpios, dos infiéis? O que vai ser deles? Se o julgamento começa pela casa de Deus, né? Eu não sei se deu para entender, Rosana. Não sei se alguém... Eu tirei a minha conclusão de tudo isso, né? Do que você falou, do que a Eliane falou. Porque você colocou uma coisa que você falou assim, a salvação é para todos. Uhum. Então, Deus não escolhe. Eu cheguei à conclusão que Deus não escolhe, é para todo mundo. Todos têm o direito à salvação. Uhum. A gente, eu acho assim que Deus faz com que alguns corações, como diz a Eliane, que estão mais abertos a Ele, ou até talvez algum coração que seja mais endurecido, mas em coisas que acontecem na vida, que vai quebrando essa armadura, vai fazendo as pessoas ir se ajoelhando perante a tudo isso e acaba se convertendo a Ele, porque são situações na vida de cada um que você vê muitas vezes a pessoa buscando ao Senhor, né? Então, assim, pelo que eu entendi, pelo que eu acho que tem lógica, que a salvação realmente é para todos, não é para... Agora, Deus conhece o coração de cada um, né? E aí pode ser que assim seja que com o coração de cada um, esses sejam escolhidos por Ele. Mas que a salvação seria alcançável para todos. Isso. Queridas, apareceu aqui para mim um aviso que nós temos 9 minutos ainda. E daí nós vamos encerrar. Eu queria só perguntar, lembra que eu pedi uma tarefa? Vocês lembram qual era a tarefa? De você colocar, para a gente colocar as bênçãos que a gente está alcançando durante essa pandemia. E que vocês lessem a carta inteira de Efésios, né? Pelo menos uma vez. Mas que lessem, a minha proposta é que lessem uma vez por dia, né? Em várias traduções. Vocês conseguiram fazer? Eu li uma vez. Eu entendi Toda ela. A lição até uma vez, não por dia. Eu acho interessante, no meu celular tem o áudio, então eu ligo o áudio em várias versões e escuto de diferentes formas, né? É bem interessante, às vezes até fazendo a comida ou fazendo alguma outra coisa, eu vou escutando várias vezes ou até com fone de ouvido. Eu acho que é bem interessante, porque daí você começa a ver em outras versões coisas, às vezes, que fica meio difícil de entender. Nenhuma você entende melhor que na outra, né? É ótimo, ótimo. Eu ouvi também o livro de Efésios, né, numa Bíblia que eu tenho também aqui no celular. E também li uma vez, também, de uma vez, também o livro de Efésios. É porque a minha Bíblia, como ela é uma Bíblia de estudo, né? Então, daí você tem uns pontos ali bem interessante, né? Uhum. Ótimo. É isso aí. Mais alguma coisa? Temos 7 minutos. Rutinha e Maria Luísa, que estão sem som, eu não sei se vocês sabem habilitar o chat, que daí vocês podem, pelo menos, escrever alguma coisa, né? Se vocês quiserem. Não estão me ouvindo? Agora estamos. Rutinha ainda não, Tá né? bem baixinho. Tá baixinho, mas a gente escuta. Então, mais alguma dúvida? Querem colocar algum pedido de oração?
A Anice falou aqui que agora ela conseguiu lá acessar o link através do WhatsApp do computador, que acho que daí na próxima ela vai conseguir entrar na próxima reunião. Que bom. Não lembro, ela está já no nosso grupo, né? Ou ela está no grupo de mulheres? Não, ela não tá no grupo, mas eu mando o link para ela daí. Tá bom. Ela só está no grupo de mulheres, não no grupo de estudo. Aham. Depois, se ela conseguir entrar sempre, ela pode Daí a gente coloca. colocar ela no grupo. Eu queria ter feito ontem a primeira reunião à noite, com o grupo das mulheres à noite, mas como eu fiquei no hospital com a dona Neide, eu cancelei. E essa semana eu não sei quantas vezes eu vou ter que ir para o hospital, então eu não sei como é que eu vou fazer à noite. Então eu vou conversar com o Antônio Marcos e ver como é que a gente vai fazer, porque senão eu vejo se eu consigo fazer na quinta-feira à noite, alguma coisa assim, tá? E aí, se vocês quiserem participar também, no caso a Laura, né? A Laura não está conseguindo participar nesse horário, então eu vou ver se eu mando um link para ela, a Silvia também, para dar uma oportunidade dela participar. Faltam 5 minutos. Vocês querem falar mais alguma coisa, perguntar? Maria Luísa, Neia, tudo bem? Bem, Cláudia. Eu estou bem atarefada aqui com a família, muito aqui em casa. Aí eu senti que eu estou um pouco ausente aí de orar com mais fervor. O tempo assim me requisitou mais, né? Além do que eu estou sozinha, sem ninguém para me ajudar em casa, então estou cansada. Às vezes à noite eu acordo para orar e estou cansada. Então, se puderem orar aí para aumentar minha força para eu ter mais fé, eu agradeço. Tá bom. Às vezes a gente pensa que tem gente que está no maior tédio sem ter o que fazer, mas outras de nós aumentando. Cláudia, só para retomar, você foi até o versículo 4. Até o versículo 6? Você vai retomar a partir... Eu vou retomar ainda no 4, porque eu quero falar ainda de ser santo e irrepreensível, tá? Então eu parei ali, tá? Tá. Até aqui, eu estou colocando, hoje é dia 2, né? Tá. Terça-feira que vem começa a que hora? 3 horas. Vamos colocar 3 horas, porque foi o que a Laura pediu, que seria mais fácil para ela, apesar que ela não conseguiu, né? Vocês acham que 2h30 é melhor? Ou podemos Não, tá bom. 3? Então vai ser às 15 horas, tá? Eu vou colocar aqui de novo. Tá. Então vamos terminar com uma oração? Vamos. Senhor Deus, colocamos aqui mais uma vez agradecidas porque temos a liberdade de estudarmos a tua palavra. Senhor, que o Senhor guarde agora cada uma de nós nessa semana. Agradecemos porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos elegeu, porque fomos adotados na família de Jesus Cristo. Senhor, toma conta de nós, cuida da Maria Luísa, renova as forças dela com toda a família ali, abençoa ela, abençoa a Rosana e o seu negócio, o seu trabalho, que também o Senhor renove as forças dela. Senhor, abençoe a Eliane, principalmente no discipulado que ela está fazendo com a Anice, com os meninos. Amém. A senhora Neia, no seu trabalho, no seu testemunho, na sua casa. Abençoe a Rutinha, o seu filho, o Danielzinho. Amém. Dá salvação para essa família. Peço também a Alice, que o Senhor também a abençoe no discipulado com a Anne. Que o Senhor abençoe a vida do Gabriel. O Senhor abençoe a saúde do Pedro. Cuida de nós, Senhor. Precisamos de Ti. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor nos salvou. Ajuda-nos, Senhor, pelo amor do Teu Espírito Santo, que nós possamos ser santas
fiéis, irrepreensíveis, conformes à imagem do teu Filho Jesus. Porque o Senhor, sabemos que o Senhor nos criou para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém. 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 Queridas, falta 1 minuto. Podemos nos despedir. Foi muito ver bom. vocês. É muito bom. Saudades de todas. Olha, Até a próxima. sintam-se abraçadas. Obrigada, Cláudia. Um beijo Um a todas. abraço a todas. Um beijo e boa semana para todas, viu? Deus abençoe, Rutinha. Peça ajuda dos universitários para você ouvir você. Tá bom? E deu certo, né, Maria Luísa? Graças a Deus pelo Gabriel. Ajudou. Neia ficou disfarçando, né? Mas você teve a Gabi, né? Ah, sim! E a Rosana foi o Marcelinho, né? Eu fui atrás do Marcelinho, que não tinha áudio do jeito nenhum. Sei lá o que aconteceu. Eu tive que colocar o Antônio Marcos aqui no meio para me dar um réu, porque eu também não estava com o microfone. Eu tinha entrado de um jeito diferente, mas graças a Deus deu certo. Então a gente Beijo, menina. Aí podemos ajudar. Que bom, meninas. Até a próxima. Até. Até! Até a próxima. Beijo, meus amores. Tchau.